a questão tributária, a questão da reforma tributária, a questão da justiça fiscal, ela permeia a discussão política e administrativa do país há muito de longa data, entretanto, sem um chamamento específico para que a sociedade se engaje nessa discussão de extrema relevância para todos nós. Porque muitos de vocês aqui, eu vejo muitos jovens na plateia, no auditório, mas e muitos imaginam que não recolhem tributos. Não, eu não pago IPVA, eu não tenho automóvel, eu não pago IPVA. Eu não tenho imóvel em nome próprio, portanto, eu não pago IPTU. Eu não tenho renda suficiente, portanto, eu não pago o imposto de renda, eu não recolho o imposto de renda. Portanto, é a questão da justiça fiscal e da questão da reforma tributária, que, desculpe a insistência, que de longa data se discute no país. Para muitos de vocês, ou para muitos da sociedade brasileira, vocês não, são alunos, em grande maioria aqui, alunos de direito, e têm noção disso. Mas para grande parte da população brasileira, imagina-se que não se recolhe tributos, quando, na verdade, é totalmente diversa. A tributação no Brasil, ela é esmagadoramente, o Alan vai trazer dados mais consistentes aí, porque ele preparou uma fala nesse sentido, ela, em grande parte, a tributação é indireta. E a tributação indireta, ela é injusta, ela é profundamente injusta, não é? Um exemplo simplório. Dona Maria, que tem uma renda baixa, que tem uma renda pequena e que mora, por exemplo, na estrutural, quando ela adquire um bem durável, uma geladeira, um ventilador, pagando em longas prestações nas Casas Bahia, ela recolhe o mesmo tributo que um grande financista de São Paulo, que um grande financista da Avenida Paulista, que um grande empresário da Avenida Paulista. Não nos parece justa esse arcabouço tributário que se implantou no país. Ora, qual a saída? Existem várias propostas de longa data, mesmo antes da Constituição de 88. É óbvio que a Constituição de 88 ela mudou radicalmente, drasticamente, o sistema tributário brasileiro, não é? Mas, como eu disse, de longa data que se propõem mudanças, alterações dessa e daquela ordem. Aliás, esse é um problema, eu diria, até mundial. O debate que se inaugura agora nos Estados Unidos com a referência à campanha presidencial de 2012, ela é centrada, além da recuperação da economia e da criação de emprego, ela é centrada na discussão também de como se implementar uma melhor reforma tributária nos Estados Unidos. A Semana Nacional da Justiça Fiscal parte de uma constatação da necessidade de promover essa reflexão na sociedade brasileira. E vocês que estão cursando o curso de Direito, imagino que a grande maioria aqui pertence ao curso de Direito, pode ser que tenha alguém de Economia, de Contabilidade ou Administração, enfim, vocês são peças importantes nessa engrenagem, né? Por que são peças importantes nessa engrenagem? Porque vocês são eleitores, nós somos eleitores, nós outorgamos mandatos aos nossos representantes no Parlamento Nacional e no Executivo também, e essa discussão ela não pode se perder, e essa discussão não pode se protrair no tempo, como vem sendo, como eu disse, a Constituição comemora agora, em 5 de outubro, 24 anos de promulgada, e se avançou muito pouco ou quase nada nessa questão de se promover um melhor enquadramento tributário no país. Eu, quando redigi o manifesto, não é uma palavra muito adequada, porque manifesto lembra
o Manifesto Comunista, mas quando eu redigi o texto, quando eu redigi o texto sobre a Semana Nacional da Justiça Fiscal, eu fiz a seguinte comparação com campanhas que neste país têm dado certo. E eu vou citar uma pública e uma privada. A campanha pública, a campanha nacional de vacinação. Todos os dias, qualquer pessoa pode ser vacinada, levar uma criança para vacinar contra pólio. Todos ou a grande maioria das entidades de saúde tem vacinação contra pólio. Entretanto, uma vez por ano, ou 2 vezes, tem a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Por quê? Porque a poliomielite é uma doença extremamente grave e que precisa ser erradicada, e já o foi aqui no Brasil há muito tempo, ainda no Brasil subdesenvolvido. Então, não obstante ter vacinação todos os dias, nós temos um dia específico, uma semana específica para a campanha nacional da vacinação. A outra, eu falei de uma pública, a privada, é a campanha Criança Esperança da Rede Globo, né? É uma campanha que dura o ano todo, mas a Rede Globo implementa num dia específico, numa semana específica. Guardadas as devidas proporções, é esse o mote que nos guiou. A reforma tributária é longeva no nosso país, a reforma tributária existe de longa data, mas a ideia é ter uma data específica para refletir sobre tema de grande importância, sobre o tema que afeta todos nós na compra na compra de um automóvel, na compra de um sapato, na compra de uma roupa nova, na compra de uma passagem aérea. É a tributação indireta que afeta cada um de vocês aqui de forma idêntica como afeta o grande empresário da Avenida Paulista. E por isso nós lançamos essa campanha. E nós lançamos essa campanha em 2009, fizemos um folder, registramos em cartório, e ela deu alguns frutos, como essa revista aqui, que é gratuita, não vamos vender nada, fiquem tranquilos, tá? Nem pedir que assine nada disso. Essa revista aqui, Justiça Fiscal, infelizmente não trouxemos em número suficiente, mas ela é justamente o veículo que propicia discussões de matérias tributárias, não somente de matérias tributárias. Fizemos uma matéria aqui com a professora Ana Porto, com o reitor anteriormente, etc. Nós estamos na 10ª edição, eu tenho a honra de dirigir a revista, pela bondade da direção do Simprofaz, e estamos agora no 10º número com uma coletânea aqui, com os 10 números editados das reportagens principais. Então, concluo agradecendo a presença de vocês, conclamando vocês a se engajarem nessa discussão, porque é uma discussão importante, é um tema que vocês podem utilizar como tema de monografia, não deixem para fazer a monografia nos últimos anos, nos últimos semestres, comecem desde já, vocês não perdem nada. Se mudarem o tema até o 19º semestre, vocês ganham alguma coisa na medida em que pesquisaram um tema específico, justiça fiscal, não levaram à frente, preferiram fazer habeas corpus, mandado de segurança, que é sempre mais sedutor. Eu sei que o direito penal é sempre sedutor, não é? Mas, de qualquer modo, vocês não perdem absolutamente nada. É um tema de extrema importância. Agradeço, portanto, a presença de todos vocês. Reflitam sobre o tema. Temos um site, quantocustaobrasil.com.br, criado pela empresa de agência de propaganda que nos auxilia, a Livre Iniciativa, e agradecendo ao professor Frederico pela sua boa vontade de estar aqui coordenando. Sem ele, isso não teria sido possível, e a professora Ana Porto também. Muito obrigado e peço perdão por ter me estendido talvez um pouco mais do que os 20 minutos que eu imaginava antes. E com isso, encerro as minhas considerações. Muito obrigado.